Hoje começaram a surgir as informações do exame que foi feito após a morte dele, né, da autópsia. E a Olívia Freitas está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre isso. Ela já está aqui na linha para a gente chamar. Oi, Olívia, boa tarde a você, bem-vinda. Eu vi até mesmo que, desculpe, Olívia, já começando e te interrompendo, eu vi que os próprios advogados do Maradona se manifestaram de forma contrária ao atendimento que foi prestado a ele. Reclamaram que demorou demais. Demorou demais, as ambulâncias demoraram a chegar, então é mais um ponto que será discutido também. Pois não, Olívia, bem-vinda, querida. Imagina, boa tarde, Joel, boa tarde, Oi, Ana, Olívia. todo mundo que nos ouve na Rádio Bandeirantes. Pois é, genial e gente, né? Foi aí Deus para os argentinos, assim ele era chamado, Dios Diego, mas foi a sua porção mais humana aí que o conduziu pela vida até o final, uma vida de excessos. A gente acompanhou o histórico do Diego Armando Maradona com álcool, com drogas, e, em consequência disso, episódios de depressão, uma vida muito desregrada, com excesso de peso, que é um complicador para quem enfrenta problemas como ele enfrentou, né, problemas cardiovasculares. Tudo isso nos conduziu a esse desfecho. Enquanto aquela multidão se reúne lá na capital Buenos Aires, para acompanhar essa despedida, as atenções se voltam também para a causa da morte do Maradona. Um laudo preliminar da autópsia, né, apontou que ele morreu por insuficiência cardíaca crônica provocada por um edema agudo no pulmão. A gente ouviu alguns médicos, eles explicaram o seguinte: a capacidade do coração em bombear o sangue era insuficiente. Então, acontece um acúmulo de líquido, no caso, sangue, nos pulmões. E esse quadro aí ajudou a desencadear o infarto. As informações que a gente tem, que foram passadas pelas pessoas que estavam com ele no momento em que ele morreu, né, é que ele estava em casa, as pessoas foram fazer o atendimento dele, chegou a psicóloga, o psiquiatra que o acompanham. Quando foram acordar ele, por volta de 11h30 da manhã, ele sempre acordava tarde, ele não acordou. E aí foram fazer as manobras de ressuscitação, chamaram a ambulância teria demorado meia hora para chegar, o que gera esse questionamento por parte dos advogados. Então, ontem, no final da tarde, início da noite, o corpo de Diego Armando Maradona passou por uma autópsia, o laudo preliminar aponta essa informação. Outros resultados ainda são esperados. É feito, por exemplo, análise toxicológica que busca identificar o uso de medicamentos, drogas e álcool, mas esse laudo final só deverá ficar pronto nos próximos dias. São informações que nos chegam aqui dos jornais argentinos, do La Nación, que teve acesso a esses laudos, né? Segundo, então, essa autópsia, o Maradona infartou dormindo. E esse aí foi o episódio, foi o desfecho, né, de um extenso histórico de problemas que abalaram definitivamente a saúde e a carreira do jogador. Sim. Ele enfrentou várias internações para recuperação em clínicas de dependentes químicos. Ele teve internações por crises hepáticas, resultado do consumo excessivo de álcool, também por problemas respiratórios, problemas pulmonares. Os médicos insistiam muito que para recuperar a saúde, além de enfrentar a dependência química, ele precisava adquirir melhores hábitos, se alimentar melhor. Mas o peso dele, a vida desregrada, uma alimentação ruim, sempre foram um enorme desafio, né? O último vício que ele enfrentava era o alcoolismo, e ele sempre teve muita dificuldade, né, de vencer tudo isso. Ele deu entrada no hospital para a realização de uma cirurgia no cérebro. Ele tinha um acúmulo de sangue no cérebro, então foi preciso drenar, né, tirar esse edema. Segundo os médicos, a evolução foi muito boa. Os médicos que nós ouvimos falaram que é uma cirurgia até relativamente simples, mas que precisa de alguns cuidados. E para a gente entender como ele chegou já no hospital para essa cirurgia, ele estava com anemia, fraqueza, muito debilitado, já como consequência, né, dos excessos do uso de álcool. E os médicos, depois de drenar, né, esse coágulo no cérebro, precisaram, por exemplo, manter o Maradona sedado para evitar as crises de abstinência. No pós-operatório, ele se recuperava dessa cirurgia. E, Olívia, ele teve também uma alta precoce, né? Inclusive isso está sendo discutido agora. Ele deveria ter sido liberado do hospital. Se os médicos Exatamente. agiram com responsabilidade ou não ao liberá-lo. Ele resolveu sair do hospital porque não aguentava mais, estava sofrendo com abstinência. Agora, você disse que às 11 horas da manhã entraram no quarto do Maradona e já viram ele ali praticamente morto, né? Eu ouvi dizer... às 11h30 da manhã, Isso. 11h30 da manhã. Eu ouvi dizer que nesse mesmo dia ele chegou a acordar mais cedo, deu uma circulada pela casa e voltou para o quarto. Você ouviu algo nesse sentido ou não? As informações que chegam, por que ele teria enquanto, sentido mal e voltado para o quarto novamente. As informações que chegam, por enquanto,
colegas que estão chegando lá para essa cobertura, tem desencontro nessas informações, viu, o Joel? E todo mundo quer entender, de fato, qual foi o contexto disso. Há notícias de que ele teria acordado logo cedo e voltado para a cama. E há notícias de que a última vez que ele teria sido visto foi na noite da terça-feira, quando foi dormir. Então, tem questões aí que ainda precisam ser melhor esclarecidas, mais que às 11h30 da manhã, quando a equipe de atendimento chegou, a psicóloga e o psiquiatra, ele foram acordar e ele já não acordou, aí tentaram as manobras de ressuscitação, depois chamaram a equipe. Ao meio-dia chegaram as ambulâncias para prestar o atendimento. Foi quando, lá pelo laudo, né, da necrópsia, já aparece a hora da morte por volta do meio-dia. Mas você vê quantos detalhes ainda precisam ser melhor explicados. E a família também quer entender o que aconteceu. Então, um processo aí agora acontece na tentativa de esclarecer tudo isso. E há um certo litígio da família para com os assessores do Maradona. Alguns familiares estão inconformados porque estão dizendo que o Maradona nunca recebeu um apoio desses assessores. Pelo contrário, eles facilitavam a chegada da bebida para ele. Que nesse Agora momento fica também difícil. é muito complicado, Imagina né? o cara como patrão. Né? O cara como patrão, ó, traz um vinho para mim, traz uma cerveja, ou uma vodka, ou qualquer outra coisa. Isso, eu te demito e ele vai recontratando até conseguir alguém que atenda esses desejos, A gente até né? entende o posicionamento de um familiar em um momento como esse, de muita dor. Era isso que eu ia falar, é muito difícil nesses momentos, porque os ânimos estão alterados, é claro. Tem filhos que perderam os pais e tudo mais. Então, a revolta é natural, é esperada mesmo, mas eu acho que tudo isso vai ficar mais simples de perceber quando os laudos estiverem completos, como a Olivia falou. Né? A gente consegue imaginar alguém conseguindo segurar o Maradona? Não tem como. É impossível. É impossível. E esse posicionamento da família, que foi tomado hoje de madrugada, em antecipar o final do velório, colocando o limite até às 16 horas, mostra o sofrimento, o drama da família, que quer acabar com isso logo. Lacrar o caixão também. Exatamente. Então, Olivia, muito obrigado pelas suas informações, viu? Um grande abraço a você. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Vamos aí.